Continuando no nono ano, né? Parte 2 de hoje. A correção da página 164 e 168. Então vamos dar início. A imagem representa um feixe de retas paralelas e duas retas transversais, ok? Então essa questão envolve teorema de Tales, que foi da aula passada. Então, ele quer saber, no item A, classifica as igualdades em verdadeiras ou falsas, né? Para você saber se é verdadeiro ou falso em relação a isso, só você lembrar que eu passei para vocês que o teorema de Tales é como se fosse um espelho. O que você faz do outro, de um lado, você vai fazer do outro lado, ok? Então, a primeira informação nós temos AB sobre BC. Olha só, AB sobre BC. Ele é igual a EF sobre FG. Vamos ver. EF sobre FG. Ó. Eu peguei o de cima sobre o de baixo. Foi igual ao de cima sobre o de baixo. Então, foi exatamente a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Então, essa informação ela é verdadeira. Vamos para a próxima. CD sobre BC. Ó. CD. Eu peguei o de baixo sobre o de cima. CD sobre BC. Então, eu peguei o de baixo sobre o de cima. Será FG sobre GH. FG, ó, de cima sobre o GH. Ele pegou de cima sobre o de baixo. Então, não fizemos a mesma coisa do lado esquerdo com o lado direito. Então, essa informação ela é falsa. Para que ela fosse verdadeira, teria que ser GH sobre FG, o contrário. Terceira, AB sobre AC. Então, o que foi que ele pegou? AB, o de cima, sobre AC, sobre o todo. Daqui, desse ponto, até lá embaixo. Ele é igual a EF sobre EG. EF, que é o de cima, sobre o EG, que é o todo. Que é desse ponto até lá embaixo. Então, ele fez exatamente igual. Ó. O de cima sobre o todo foi igual ao de cima sobre o todo. Então, essa informação ela é verdadeira. Terceiro ponto, quarto ponto, BD sobre AC. BD, do B até o D, ó, o todo aqui, ó, do B até o D, sobre AC, sobre esse, ó. Então, ele pegou esse todo sobre esse todo. Temos que fazer a mesma coisa do outro lado. FH sobre EG, será, ó, FH, essa distância daqui para cá, sobre EG. Então, ó, essa distância sobre a de cima, pegando 2, pegou essa distância sobre o de cima. Então, essa informação ela é verdadeira. Outro, BC sobre AD. BC, aqui ó, o do meio. BC sobre o todo, ó, o todo mesmo, de cima até lá embaixo. Então, o do meio sobre o todo tem que ser igual a mesma coisa aqui, ó. O do meio sobre o todo. Será que tá assim? Então, ó, GH. Então, ele já pegou, ó, a parte de baixo. GH sobre EH. Então, o que não tá igual é a parte que ele pegou. Aqui foi o do meio, aqui foi o de baixo. Então, essa informação ela é falsa. Outro ponto. AD sobre BC. AD, o todo, sobre BC, sobre o meio. O todo sobre o meio. Tem que ser a mesma coisa aqui, ó. O todo é H sobre o do meio, que é FG. Então, essa informação ela é verdadeira. Item B, escreva outras três igualdades que indicam segmentos proporcionais. Então, existem várias outras, ó. Você poderia pegar assim, ó. AB sobre AD, sobre o todo. E aqui seria EF, né? Porque eu peguei o de cima. EF sobre o todo, que é EH. Então, existem várias outras aí que você pode montar. Então, sempre fazendo de um lado igual o do outro. Na segunda, então tem aqui várias sugestões. AB sobre BD igual a F sobre FH. Vejam aí outras duas. Na segunda, onde a gente vai aplicar o teorema de Tales.
Nós temos, determine a medida x em cada item, sabendo que as retas R e ST são paralelas. Então, nós temos 3 retas paralelas e 2 transversais, para descobrirmos o valor de x. Então, só aplicar o teorema de Tales. 6 sobre 8 vai ser igual o de cima também sobre o de baixo, igual a x sobre 12. Então, vamos montar. Item A. 6 sobre 8 vai ser igual a x sobre 12. Fazendo cruz credo, o 8 vai multiplicar o x e o 6 vai multiplicar o 12. Então, igual a 6 vezes 12. Então, 8 vezes x é igual a 6 vezes 12, 72. O 8 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, 72 dividido por 8 é igual a 9. Como estão em centímetros, então 9 centímetros. Em B, né, tá um pouco diferente. As retas transversais, elas se cruzam. Exatamente nesse ponto aqui que toca a reta S. Mas olha só, sempre nós pegamos um lado, uma parte, sobre a mesma parte da reta. Então, olha só, a mesma reta, nós temos que pegar uma parte sobre a mesma parte dela. Então, x sobre 9,5. Então, se pegamos x sobre 9,5, de cima sobre o de baixo, vamos para outra reta, nós temos que pegar o de cima sobre o de baixo. Então, 8 sobre 10. Fazendo cruz credo, o 10 vai multiplicar o x, então 10 vezes x, e o 9,5 vai multiplicar o 8. Então, 10x, repete, porque temos que multiplicar aqui. 9,5 vezes 8 dá 76. O 10 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, 76 dividido por 10. E quando você dividir algo por 10, é só você voltar uma casa com a vírgula. Então, x é igual a 7,6, que também está em centímetros. Então, só aplicamos o teorema de Tales. Vamos para a terceira questão. A terceira, junte-se a um colega, aí você vai fazer sozinho mesmo, e verifique se as retas A, B e C são paralelas. Justifiquem suas respostas. Então, nós temos aqui 3 retas que parecem ser paralelas, mas temos que comprovar. Nós vamos comprovar utilizando o teorema de Tales. Esses segmentos, essas distâncias, tem que ser proporcional. Então, 14 sobre 8. Aqui é a primeira figura. Tem que ser igual a 20 sobre 12. Então, para saber se são proporcionais, quando fazer meios pelos extremos, o 8 vai multiplicar o 20 e o 14 vai multiplicar o 12, eles têm que ser o mesmo resultado. 14 vezes 12. Então, 8 vezes 20, 160. 14 vezes 12 dá 168. Como deu dois valores diferentes, então essas retas elas não são paralelas. Então a resposta, as retas não são paralelas. Só seriam paralelas se tivesse dado o mesmo resultado. Vamos para a segunda, mesmo processo. A segunda ela está assim, mas você pode olhar muito bem nesse formato. Então, o 10 está para 15. O 10 está para 15. Assim como o 12 está para 18. Então, vamos ver se vai dar o mesmo resultado quando fizermos o cruz credo. O 10 vai multiplicar o 18. 10 vezes 18. E o 15 vai multiplicar o 12. 10 vezes 18 dá 180. 15 vezes 12 também dá 180. Como deu o mesmo resultado, com isso implica que as retas são paralelas. Ok? Deu aí para entender? Comprovando se retas são ou não paralelas com os valores dos seus segmentos. E agora a página 168. Calcule a medida x em cada item, sabendo que BC paralelo a DE. BC paralelo a DE.
Então aqui é o teorema de Tales aplicado no triângulo. Então o mesmo processo que você faz de um lado, você faz do outro. Então se nós pegamos 6 sobre x, esse aqui é o item A, vai ser igual a 10 sobre 15. O de cima sobre de baixo é igual ao de cima sobre de baixo. Você não pode inverter. Igual a 10 sobre 15. Fazendo cruz credo, o 10 vai multiplicar o x e o 6 vai multiplicar o 15. Então 10x é igual a 6 vezes 15, 90. O 10 está multiplicando, vai passar dividindo. Cancela os zeros para facilitar. E 9 dividido por 1 é igual a 9. E está em centímetros. Então, bem simples, bem básico. Só aplicar o teorema de Tales. Aqui o triângulo está deitado, mas você pode olhar ele em pé. Ok? Então, ó, 7,6 está para 15,2. Assim como 8 está para x. Ok? Então, 7,6 está para 15,2, assim como 8 está para x. Fazendo cruz credo, 7,6 vezes x é igual a 15,2 vezes 8. Então, multiplicando o 15,2 vezes 8, dá 121,6. O 7,6 está multiplicando, passa dividindo. X igual a quanto? Quando você for fazer uma divisão dessa, né? Você tem 121,6 por 7,6. Então, nunca usar no número decimal. Então, é necessário você andar uma casa para a direita, ó, e andando a mesma quantidade aqui. Então, a nova divisão é 1.216 por 76. O 76 ele cabe no 121 e só cabe uma vez. Vou colocar aqui e vou subtrair. Aqui pede emprestado. 11 menos 6 dá 5. Pede emprestado de novo. 11 menos 7 dá 4. Abaixa o número 6. E o 76 ele vai caber exatamente 6 vezes. Porque 76 vezes 6 dá 456. Subtraindo, 0. Então, o x aqui vai valer 16 centímetros. E o item C, nós temos aqui o triângulo, mesmo processo. 14 sobre 8,4 é igual a 9,5 sobre x. 14 sobre 8,4 é igual a 9,5 sobre x. Fazendo cruz credo, 14 vezes x é igual a 8,4 vezes 9,5. Vamos multiplicar. 14 vezes x é igual. Então, multiplicando, deu 79,8. O 14 vai passar dividindo. Então, x igual, dividindo 79,8 por 14, vai dar 5,7 centímetros. Ok? Agora vamos para a segunda questão. Nos itens a seguir, determine a medida de cada um dos lados do triângulo. Ok? Então, vou fazer um ou outro é do mesmo jeito. Então, ele quer saber o lado AB. Lado A até B. Aí só que está faltando esse valor aqui, ó, que vamos chamar de x. Aqui embaixo ele quer saber o valor BC, do B até o C. Se não sabemos esse valor, vamos chamar de y, ok? Então, para descobrir o x, nós vamos utilizar esse lado e esse lado, ó. Então, x está para 8, assim como 3 está para 6. Fazendo cruz credo, 6 vezes x é igual a 8 vezes 3. Então, 6 vezes x é igual a 24. O 6 está multiplicando, passa dividindo. X igual a 4 centímetros. Então, se o x aqui vale 4 centímetros, o lado do A até o B são os dois juntos, ó, 8 mais 4, que é igual a 12 centímetros.
Agora vamos descobrir o lado BC. Para isso vamos descobrir o valor de y. Então tanto você pode usar esse lado com esse ou esse com esse, ok? Vamos utilizar esses dois aqui para você não se confundir. Então olha ele assim, ó. O 6 está para 3. Ok, ó. O 6 está para 3. Então de cima ou de baixo. Assim como o 10 está para y. Então, fazendo o cruz credo, 6y igual a 3 vezes 10. 6y é igual a 30. O 6 passa dividindo. Y é igual a 5 centímetros. Então, se o y aqui mede 5, o lado BC todo, ó, é o 5 mais 10, que é igual a 15 centímetros. E o lado AC, do A até o C, o todo, ó, mede 9 centímetros, que é 3 mais 6, ok? Aqui segue o mesmo conceito. E na terceira questão, qual é o perímetro do triângulo isósceles ABC? Então, se ele é um triângulo isósceles e está informando aqui os dois ângulos que são iguais, quer dizer que esse aqui é a base. E esses dois lados aqui, ó, o lado AB e o lado AC é que são iguais, ok? Então, como descobrir o perímetro, né? Para descobrir o perímetro, nós temos que descobrir todos os lados do triângulo. E vamos começar desse triângulozinho menor aqui, ó, que ele também é um triângulo isósceles, só por causa desses dois tracinhos nos ângulos, ó. Se tem dois ângulos iguais, quer dizer que os dois lados também são iguais. Esse aqui é a base. Então, se aqui mede 2, aqui também mede 2 centímetros, ok? Então, o lado A até C mede 5 centímetros. Se esse lado é igual a esse, aqui também vai medir 5 centímetros. Então, já temos dois lados, falta o terceiro. E como descobrir essa distância aqui, que eu vou chamar de x, né? Então, essa distância faz parte desse lado. Aí vamos pegar esse lado com esse lado. Por quê? Porque esses dois tracinhos que tem aqui, ó, esse lado com esse traço do meio, são retas paralelas, porque são um triângulo isósceles dentro do outro. Então, nós vamos olhar a figura dessa maneira, ó. Então, o 2 está para 3, assim como o 3 está para x. Montei e vamos descobrir o valor de x. Então, 2 vezes x é igual a 3 vezes 3. Então, 2 vezes x é igual a 9. O 2 vai passar dividindo. X igual a 4,5 centímetros. Então, esse valor aqui é 4,5 centímetros. Mas ainda não acabou. A questão lhe pede o perímetro, que é a soma de todos os lados. Então, esse lado aqui mede 5. 5 mais. Esse outro lado, o lado AC, também mede 5. Mais. E o último lado, BC. Se daqui para cá é 4,5 e daqui para cá é 3, o total 4,5 mais 3, que é 7,5 centímetros. Então, mais 7,5 centímetros. Então, P é igual 5 mais 5, 10, mais 7,5, 17,5 centímetros, ok? Então, espero que com essa aula vocês tirem suas dúvidas e que possam fazer atividade de casa e que se saiam bem no trabalho avaliativo. Até a próxima aula.